Olá, estamos aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor a todos. Hoje estaremos falando da lição de número 7, que nos traz como título a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. O texto áureo nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Verdade aplicada. A vida do discípulo de Cristo, que inicia no novo nascimento, deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. Nós devemos brilhar até ser luz perfeita. Devemos ser como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. E, como o próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses, deixando as coisas que para trás ficam, eu devo prosseguir para o alvo. Os textos de referência escolhidos estão em Efésios 4. Como já tivemos a oportunidade de dizer em outras ocasiões, a carta aos Efésios é o tratado de eclesiologia por excelência. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Temos aqui os chamados 5 dons ministeriais. Só recordando, nós temos 3 tipos de dons, cada um relacionado a uma das 3 pessoas da Trindade. O Pai distribuiu diversos dons, inúmeros dons para todos, indistintamente, sendo cristãos ou não. São os dons naturais. Jesus Cristo, ele concede dons ministeriais dentro do âmbito da igreja para aqueles que exercerão algum tipo de ministério. E lembre-se, isso não tem relação necessária com cargo. Aqui nós temos a referência dos 5 dons ministeriais. Os cargos ministeriais que são descritos na Bíblia são 3: diácono, presbítero e bispo. Os dons ministeriais são dados diretamente por Jesus, enquanto que os cargos a pessoa exerce para a administração da igreja. O apóstolo hoje é o missionário, enquanto que o profeta, o chamado profeta ministerial, é aquele que nós podemos dizer: fulano tem um dom para pregar, outros para evangelista, é aquele que tem um dom nato para ganhar almas. Notem, todos nós precisamos pregar, todos nós precisamos ganhar almas, mas há aqueles que receberam um dom especial de Jesus para isso. Outros para pastores e outros doutores ou mestres. Há uma relação aqui entre o pastor e o doutor. O pastor é aquele que pastoreia. Isso é importante ser salientado. No seu ministério pastoral, ele também precisa ensinar. De uma certa forma, ele precisa também ser mestre. Mas há aqueles na igreja que não pastoreiam, mas que foram levantados para ensinar. Um bom exemplo são muitos daqueles que trabalham na escola bíblica dominical, ajudando a igreja. E tudo isso, como diz no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. As leituras complementares, aqui no versículo 4:18, fala justamente daquilo que eu mencionei no início, que nós devemos ser como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Na terça-feira, a leitura proposta para terça-feira fala de como Barnabé foi fundamental no ministério de Paulo. Se Paulo é o grande missionário, o grande mestre, o grande apóstolo desbravador
ele teve a ajuda de Barnabé para que ele fosse aceito, já que muitos o temiam porque ele era um perseguidor de cristãos. Nós temos o exemplo da própria abnegação de Cristo, e aqui, embora seja usado Romanos 15, poderíamos citar perfeitamente Filipenses 2, um hino cristológico, em que diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Ele nunca deixou de ser Deus, mas esse esvaziamento fala de Jesus abrindo mão de usar a plenitude de todas as suas prerrogativas divinas em prol de poder se aproximar do homem. Lembrando aquela passagem que Jesus diz: se eu quisesse, eu poderia chamar legiões de anjos para me ajudar. No momento que ele foi preso no jardim do Getsemane. Efésios 4, 1, 12, que está dentro dos textos de referência, falam justamente da edificação do corpo de Cristo. Lá, já a leitura de sexta, Timóteo é um exemplo de verdadeiro filho na fé de Paulo. E é por isso que as cartas endereçadas a ele, junto com a carta a Tito, são chamadas de cartas pastorais, que são orientações àqueles que precisam exercer um ministério dentro da igreja. Aqui temos os hinos sugeridos e motivo de oração: ore para que os salvos em Cristo cresçam, tanto na graça quanto no conhecimento de Deus. Introdução. A igreja desempenha um papel fundamental no crescimento do cristão, pois proporciona ao mesmo tempo um ambiente de comunhão, apoio mútuo, fortalecimento da fé e encorajamento em momentos de dificuldade. Lembre que nós falamos, no templo nós estamos não somente adorando, porque adorar nós podemos e devemos adorar em todo momento, mas é no templo que nós exercemos a comunhão. O principal propósito de nos reunirmos, de sermos igreja, porque ninguém pode ser igreja sozinho, o principal propósito de ser igreja é exercer essa comunhão. O ministério ajuda no crescimento cristão. Vejamos, portanto, a relevância da contribuição do ministério para o crescimento da vida cristã. 1.1. A importância dos líderes ministeriais. Em Efésios 4, 11 e 12 está escrito que Deus dá à igreja, mais especificamente dentro da Trindade Jesus Cristo, líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Esses dons ministeriais, eles são dados para o bem da igreja. Vemos assim que a diversidade de ministério é essencial para o crescimento da vida cristã. Então observe, o pastor acolhe e alimenta, o evangelista estimula a evangelização e o crescimento da igreja, o mestre promove o crescimento por meio do ensino da palavra, e o profeta ministerial, aquele que prega, encoraja e produz avivamentos. Aqui não colocou o apóstolo, que hoje é o missionário, aquele que desbrava o campo para poder ganhar novas regiões para Cristo, enquanto que o evangelista ele atua mais localmente. Todos esses são ministérios essenciais para a vida cristã. Eu lembro do saudoso pastor Antônio Gilberto, que dizia que a relação entre pastor e mestre são colocados por último, não deve ser de competição. O pastor ensina, mas ele não deve se sentir ameaçado pelo mestre, por exemplo. O mestre, ele constitui o braço direito do pastor dirigente da igreja. Outra coisa que devemos entender é que pastor é um dom, não um cargo. Por isso que nós dizemos que o presbítero ele também é pastor. Na verdade, para o pastor, o cargo dele seria como presbítero, mas o dom dele é pastor. E o bispo, dentro da Bíblia, é aquele superintendente. É o que hoje nós falamos do pastor que é presidente de campo. 1.2. O ensino promovia crescimento à igreja primitiva. Uma das verdades que caracterizavam essa igreja é porque era uma igreja que aprendia, ou seja, crescia pela doutrina ou ensinamento dos apóstolos. A fidelidade ao ensino dos apóstolos era a primeira marca da igreja que crescia. Primeiro tópico. Aqui nós vemos essa importância da presença do mestre na igreja. Lá em Atos, no capítulo 13, diz isso, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, ou, como na Almeida Corrigida, doutores.
fala de mestres. Então, assim como nós temos mais de um pastor, um é dirigente, nós podemos e devemos ter mais de um mestre. E a importância do mestre está justamente na promoção, não somente das aulas da escola dominical. O pastor não pode ficar sozinho como professor na escola bíblica dominical, mas principalmente nas palestras, nos congressos que são promovidos e que ajudam no ensino da igreja. Nós precisamos muito do ensino. Somos pentecostais, sabemos da importância dos avivamentos, mas nós não podemos confundir avivamento com movimento. Movimentos são aqueles que querem apenas promover as emoções, mas nós não podemos esquecer do ensinamento. Muitos problemas que a igreja enfrenta hoje é porque não há ensinamento sólido da palavra de Deus. 1.3. A importância dos mestres para o crescimento da igreja. O exemplo de Paulo. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos, mas ele mesmo teve mestres em sua vida. Vamos elucidar algo aqui. Lá, numa tradução mal compreendida, o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, fala que não deve haver rabi na igreja. Além de rabi falar de um título que havia entre os judeus, até hoje existe, só que na forma rabino. Rabi poderia ser traduzido como meu mestre, rabino como nosso mestre. O que Jesus está querendo dizer ali é que a palavra rav, ela não significa exatamente mestre. Ela é uma palavra hebraica que poderia significar aquele que é muito. Ou seja, o que Jesus está falando é para que ninguém se considere o maioral. Aquele que é mestre, ele deve entender que ele está a serviço da igreja. O dom que Deus lhe deu não é para que ele se considere melhor do que os outros, mas é necessário o mestre. Tanto é que Atos 13 fala de mestres na igreja de Antioquia. Efésios 4 fala que mestre é um dos 5 dons ministeriais. E o próprio apóstolo Paulo dizia em mais de uma ocasião que ele era mestre. Ele se dizia, por exemplo, mestre dos gentios. Portanto, fazendo um balanço aqui do tópico primeiro, eu ensinei que Deus dá à igreja líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez salientando a diferença que existe entre o dom ministerial e o cargo. Diácono é um cargo que é entendido como um cargo local. Ele está diácono. Não é um dom dado por Deus. Você recebe um dom natural de servir e assim por diante. Mas diácono não é um dom. Eu não estou menosprezando o diácono, mas diácono é um cargo local e você está diácono enquanto você está naquela igreja local. Por isso que nas eventuais mudanças de congregação, não necessariamente você vai ser recebido como diácono. O mesmo acontece com um presbítero. Pastor é um dom, então você é pastor em qualquer lugar. E além do mais, notem que apesar da carteirinha de pastor, que é usada para poder fazer uma organização, não é aquela carteira que te diz que você é pastor. É o dom recebido diretamente por Deus. Indo para o tópico 2, o convívio na igreja e o crescimento cristão. A qualidade do ambiente em cujo contexto alguém está inserido exerce forte influência sobre essa pessoa. Por isso a igreja precisa ser um ambiente acolhedor, um ambiente que nós sabemos que é formado por pessoas imperfeitas, mas precisamos prezar para que exerça uma influência positiva. Vejamos, portanto, como o ambiente da igreja contribui para o crescimento dos seus membros. 2.1. O ambiente da igreja. O amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios de ser cristão. Crescer na vida cristã, apesar de ser uma necessidade individual, ela é também coletiva. Ali em Efésios 4, fala de está ajudando uns aos outros, na edificação, admoestação, suportando, exortando, ajudando, estimulando, para que não sejamos mais meninos inconstantes. É um ajudando o outro. Nós não estamos na igreja para que nós estejamos sozinhos. Quando eu estou sozinho, adorando, seja em casa, em qualquer lugar, eu sou um templo. Agora, na igreja, enquanto igreja,
nós estamos numa coletividade. Tudo tem que ser pensado para o bem do coletivo. Assim, os dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo, indistintamente se alguém vai exercer o ministério, mas esses dons espirituais também são dados para o bem coletivo da igreja. 2.2. O ambiente na igreja não é perfeito. Temos que entender isso. Se nos entristecermos tão somente porque nós vemos pessoas imperfeitas, em qualquer lugar eu vou ver imperfeição. A perfeição só vai ser atingida lá na glória. Os conflitos e desafios vividos dentro da igreja, quando enfrentados com amor, são elementos poderosos para o crescimento cristão. Há muita gente focando somente os defeitos na igreja e vive em busca de uma igreja perfeita. Isso é uma triste ilusão. Não há perfeição onde se encontram seres imperfeitos. A igreja é composta por pessoas imperfeitas. Vamos analisar aquilo que já falamos da diferença entre a igreja visível e invisível. A igreja visível aos olhos de Deus é composta apenas pelos santos. Essa é sem mácula, sem ruga. E mesmo esses estão em processo de santificação. Agora, sabemos que na igreja invisível nós temos também, além de considerar a imperfeição, mesmo que estejamos salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, estejamos nesse processo de aperfeiçoamento, somos sinceros nisso, há também o joio. Então não podemos esquecer disso. 2.3. O serviço na igreja é fundamental para o crescimento. Fomos chamados para servir, deixar os ídolos e servir ao Deus vivo e verdadeiro, como está lá em 1 Tessalonicenses 1:9. Por isso que a Assembleia de Deus, ela sempre prezou por permitir que nós pudéssemos exercer os nossos ministérios, pudéssemos ter oportunidade, e é por isso que o líder precisa estar atento para não super privilegiar uns em detrimento dos outros. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que o ambiente da igreja contribui para o crescimento dos seus membros. Indo então para o tópico 3, a lei do crescimento por meio do fazer. Tudo aquilo que não é exercitado tende a atrofiar, mirrar e secar. Assim também é na vida cristã. Os dons e capacidades que Deus nos deu precisam ser desenvolvidos. É disso que fala a parábola dos talentos. Negociar não é você vender seus talentos, mas é você exercer, você atuar dentro dos dons que você recebeu. Dessa forma, vemos que não há automatismo. Por isso, Paulo ordenou a Timóteo para despertar, avivar o dom que havia recebido. Nós não podemos enterrar talentos, mas precisamos atuar neles. Uma coisa muito importante, nós precisamos pedir a Deus para saber quais são os dons que nós recebemos. Deus tem bênçãos e dons para cada um de nós. Nós não precisamos tirar nem bênçãos e nem dons dos outros. Cada um recebe a justa proporção de Cristo. 3.1. Como desenvolver os talentos recebidos de Deus? Só se aprende fazendo, ninguém aprende a dirigir sem pegar no volante, nem aprende a nadar sem entrar na água. De igual modo, a nossa fé. A nossa vida espiritual só se desenvolve à medida que é colocada em ação. Quando você negocia os seus talentos, eles aumentam e também a sua capacidade de administrar. Como eu já falei acerca da parábola dos talentos. A lei do crescimento está presente na vida cristã. Isso é algo de extrema importância. É digno de nota a ênfase que o apóstolo Pedro dá ao crescimento espiritual dos que estão em Cristo, como está lá em 1 Pedro 2:2. Poderemos incluir aqui também Hebreus 5:12, que diz o seguinte: pelo tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês se comportam como se ainda fossem meninos, dependendo de leite. Então, note que isso fala da necessidade de nós crescermos, nós podemos estagnar. A vida do discípulo de Cristo é uma vida de desenvolvimento. Não podemos nos acomodar, pois ainda não alcançamos a plenitude, como está lá em Efésios 4:13. 3.3. Essa é uma lei para hoje. Paulo recomendou a Timóteo que, assim como havia ouvido dele, também transmitisse a homens fiéis, que por sua vez também transmitissem a outros e assim sucessivamente. Ou seja, esses princípios devem permanecer em pleno vigor em nossos dias até a volta gloriosa de Cristo. Ou seja, Paulo ensinou a Timóteo, mas Paulo também foi ensinado. Se não nos preocuparmos em formar a geração de hoje,
pode acontecer conosco o mesmo que aconteceu nos tempos dos juízes. Após a morte de Josué, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel. Fazendo um balanço então do tópico 3, eu ensinei que o fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. O fazer gera experiência e crescimento. Conclusão, vimos nessa lição que o crescimento e desenvolvimento do discípulo de Cristo ao longo da jornada cristã nesta terra passa necessariamente pela convivência em uma igreja local. Sempre se bate nessa tecla. Eu posso ser templo do Espírito Santo sozinho, mas para ser igreja eu preciso ter a convivência em uma igreja local. Pelos cuidados recebidos por parte daqueles que o Senhor Jesus concede à igreja para o exercício de diferentes ministérios e pelo interesse e comprometimento pessoal de cada um, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. E assim, que Deus abençoe a cada um.